Boa noite a todos. Quero te convidar na sua casa para a gente criar um ambiente de adoração ao Senhor, que a gente possa todos juntos cantar ao Senhor nesse momento e exaltar o seu santo nome, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Adoramos o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Declaramos que ante de Ti os povos se curvam. Declaramos que não há outro Deus além de Ti, e que nada é difícil demais para as Tuas mãos. Nós Te adoramos como Tua igreja nesta noite. Nós rendemos os nossos corações a Ti. Aqui sim, Senhor, nós Te desejamos. Faz de novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti. Faz de novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Boa noite, queridos e queridas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês, na família de vocês, na casa de cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma quinta-feira, nosso culto de ensino, quinta top. E eu queria nesse momento pedir que você curvasse sua cabeça onde você está. Se você puder, junte suas mãos aí junto com o seu familiar que está do seu lado, com o seu filho, seu marido. Enfim, para que a gente possa dar início a esse culto de ensino nessa quinta-feira. Nós vamos iniciar fazendo uma oração de agradecimento a Deus, pedindo que Ele nos dê graça, né?
e mais uma palavra que nós vamos ouvir através aí da mídia. Paizinho querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado por tanto amor sobre nós. Nós oramos, Senhor, e te pedimos que o Senhor traga soluções rápidas sobre toda essa pandemia que está sobre a face da terra, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a oportunidade, ainda nesse ano, de estarmos juntos de novo, congregando, cantando, levantando mãos a Ti, Senhor, abraçando uns aos outros e nos alegrando ao ouvirmos em comunhão a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos guarde sobre a Sua poderosa mão e nos dê, Pai, a alegria de receber a Tua palavra dentro do nosso coração, que a gente possa crescer a estatura na plenitude do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu dei um tema essa noite para essa mensagem. Eu quero dar continuidade um pouquinho que o pastor Vini falou no domingo, usando tudo aquilo, fazendo um paralelo com aquilo que ele falou no domingo sobre a Páscoa. E eu coloquei um tema na mensagem de hoje: Cristo, a nossa Páscoa. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre Cristo, a nossa Páscoa. Sabe, para muitos a Páscoa terminou no domingo, né? Começou na sexta-feira santa, passou pelo sábado de aleluia, alguns apanharam em casa aí, né? E no domingo, então, muitos comeram ovinho de Páscoa, muitos fizeram o seu almoço, muitos se alegraram lá, né? Mas, na verdade, eu queria falar sobre isso. Cristo, a nossa Páscoa. Queria motivar você a pegar papel e caneta aí. E eu queria falar com você um pouquinho sobre isso. A Bíblia ela nos informa que Cristo é a nossa Páscoa de todos os dias. Cristo é a nossa Páscoa de todos os dias. Por quê, irmãos? Porque Ele vivo está, porque Ele não é a Páscoa que vem da mídia, porque Ele não é a Páscoa que está em promoção nos mercados, porque Ele não é a Páscoa realizada apenas uma vez por ano, é a Páscoa de todos os dias, de todas as manhãs. Cristo é a nossa Páscoa, amém? Então, assim, a verdade, irmãos, é que a celebração da Páscoa é uma das coisas mais importantes na vida de todo aquele que já entregou a sua vida a Cristo, que já reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. É a festa mais importante, a celebração mais importante de todo aquele que crê no nome de Jesus, na sua palavra, na comunhão com o Espírito Santo e também com os irmãos da fé. Essa tem que ser a festa mais importante da nossa vida. E eu queria motivar você a ter uma festa dessa todos os dias, a ter uma celebração dessa todos os dias. A pergunta que eu faço é, para nós chegarmos ao entendimento: então, se Cristo é a nossa Páscoa de todos os dias, por que ainda nós vivemos com alguns problemas? Por que ainda nós temos alguns problemas em relação à nossa vida, à nossa conduta, a nossas atitudes? Por que temos alguns problemas? Porque se Cristo é a nossa Páscoa, né, nós entendemos que o sangue de Cristo nos cobriu, o sangue de Cristo nos lavou, nos tirou do mundo de pecado, mudou a nossa mente, mudou o nosso coração, mudou a nossa conduta e as nossas atitudes. Por que ainda então existem essas coisas se Cristo é a nossa Páscoa? A primeira coisa que eu penso é que nós não entendemos ainda a plenitude total de Cristo como a nossa Páscoa, e nós ainda vivemos comemorando, de ano após ano, no mês de abril, uma Páscoa, né, uma data comemorativa, e não entendemos a plenitude disso, de que Cristo é a nossa Páscoa. E eu queria, junto com você hoje, falar um pouquinho sobre isso. Então eu gostaria que eu peguei um texto para tentar resumir um pouquinho isso que eu quero falar com você, né? Mas eu gostaria que você se atesse às Escrituras, lesse as Escrituras, procurasse nas Escrituras e chegasse ao mesmo entendimento, talvez de uma outra forma, de uma outra palavra. A palavra que eu peguei, que Deus colocou no meu coração, está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, né? No capítulo 5, no versículo 6 em diante. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 em diante. O apóstolo Paulo está falando num contexto ali de imoralidade dentro da igreja, e essa imoralidade era tal, né, que ele chega a citar que não ocorria essa imoralidade entre os pagãos, mas entre aqueles que estavam conhecendo a Cristo estava ocorrendo. Houve a situação ali que ele diz que a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Olha que coisa horrível isso, né? Então diz no versículo 6, a partir do versículo 6 diz assim, o apóstolo Paulo diz: o orgulho de vocês
não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. E ele continua: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Eu gosto do versículo 8 que diz assim: por isso celebremos a festa. Quando Paulo diz por isso celebremos a festa, é por causa de uma ocasião que ele está dizendo, por causa disso nós vamos celebrar a festa. Não com fermento velho, ele diz, não é com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, como eu falei para vocês, o contexto do capítulo 5 é imoralidade, né? Nós podemos traduzir isso por carnalidade também, e nós sabemos que tudo que provém da carne é imoral, tudo que vem da carne e não do espírito é imoral. Então assim, Romanos 8, 23, anote aí, diz para nós que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, irmãos, quando ele fala de pães sem fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está falando da festa dos pães ázimos, uma comemoração judaica, a festa dos pães ázimos, né? Pães sem fermento, que era a própria Páscoa. Era uma festividade paralela ao dia da Páscoa, onde toda casa não poderia ter fermento dentro de casa. Essa simbologia, né, ela vem lá do Êxodo, capítulo 12, que o pastor Vini pregou no domingo para nós, sobre a festa da Páscoa, aquele momento da Páscoa. O Senhor disse para não ter fermento naquele dia. Então assim, o fermento na Bíblia é um símbolo de corrupção, de maldade, é um símbolo do pecado, que vem pela nossa carne, que vem pela carne. Então a gente percebe aqui o apóstolo Paulo instruindo a gente sobre dois tipos de festa, dois tipos de celebração, né? A primeira é a do fermento velho, onde muitas pessoas estão celebrando coisas passadas, estão vivendo uma vida antiga, falando de Deus, falando de Jesus, mas sua conduta e a sua vida não justifica aquilo que estão falando, né? A festa com fermento velho, da maldade e da perversidade, que é o pecado que nos afasta de Deus. O pecado é uma separação de Deus. E outra festa, outra celebração é com os pães sem fermento, né? Que é os pães da sinceridade e os pães da verdade, que representa a santidade. O contrário do pecado é a santidade, e a santidade é que nos aproxima de Deus, né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então os pães da sinceridade e da verdade, para mim, representam a santidade que nos aproxima de Deus. Então o pão velho ou com fermento, ele me lembra muito de Gênesis capítulo 6, do versículo 9 ao 11, onde Deus dá a sentença para Noé, dizendo: Noé, eu vou destruir a terra, eu vou acabar com tudo, com a terra e com a humanidade. Deus avisa Noé que vai destruir tudo. Isso me lembra dos pães velhos e dos pães da maldade. Por quê? Porque a causa lá que Deus falou isso, ele disse que a terra estava corrompida, ele disse que a terra estava cheia de violência, e principalmente a humanidade tinha se corrompido a sua conduta. Guarda isso aí, a humanidade tinha se corrompido a sua conduta. Lá em Gênesis 6, né, tá, do 9 ao 11 fala isso. Jesus também nos advertiu, irmãos, falando em Mateus 24, versículo 38, ele diz: porque nos dias em que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E daí, a partir dali, Jesus, ele vai declarar o que aconteceu e o que está para acontecer. Jesus, ele nos chama através dele, o Cordeiro Pascual, a verdadeira Páscoa, para uma nova vida, a partir dessa Páscoa. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos novas criaturas, coisas velhas, o fermento velho da maldade, né, da perversidade ficaram para trás. E agora as coisas novas dessa nova criatura, da sinceridade e da verdade, em Cristo elas ressurgem. Amém?
Então, quando você olha para a saída do povo hebreu do Egito, lá do cativeiro, é uma clara representação dessa nova vida. Êxodo capítulo 12, foi a pregação de domingo do pastor Vini. A cruz, nós precisamos dar uma resposta para a cruz. Nós precisamos dar uma resposta para o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Então não era apenas uma mudança de país. Deus não estava tirando o povo hebreu do Egito, apenas trocando eles de uma região para outra, de um lugar para outro, de um país para outro, do Egito para algum lugar. Deus estava falando a respeito de uma mudança interior, de uma nova mentalidade. Deus estava falando de um novo estilo de vida. Deus estava falando de um novo comportamento que eu e você agora, por causa dessa nova Páscoa, nós deveríamos ter. Então, irmãos, a Páscoa também para mim é um chamado espiritual à santificação. É um chamado literal e espiritual à nossa santificação. A Páscoa nos chama para isso. Nós não podemos ficar falando de Páscoa só por falar. Nós precisamos viver a Páscoa. Nós precisamos sentir realmente esse ambiente de Páscoa todos os dias e não só num domingo, né? A gente viu nas mídias aí muita coisa bonita sobre Jesus. Muitas pessoas colocando o túmulo está vazio, que ele vive, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele é a Páscoa. Mas, irmão, nós precisamos viver isso. Nós precisamos começar a viver. E se você olhar, como eu falei, que é um chamado literal, um chamado espiritual para a santificação, você vai olhar para os itens que Deus disse para aquele povo, sobre o cordeiro, sobre o sangue, sobre a marca nas vergas das portas, sobre as ervas que tinham que acompanhar aquele cordeiro. Tudo tem um significado espiritual, tudo ali tem um significado. E no versículo 7 então, o apóstolo Paulo ele diz: pois o nosso cordeiro pascual foi crucificado. Há uma afirmação nessa frase do apóstolo Paulo: pois o nosso cordeiro pascual foi crucificado. Por que vocês estão vivendo, ele quer dizer, uma vida assim, com o fermento velho, com as coisas antigas, com a maldade, né? Com tudo aquilo que é de errado, se o cordeiro pascual, Cristo, já foi crucificado? O apóstolo Paulo poderia ter resumido talvez isso, dizendo: olha, está tudo consumado. Essa vida que nós estamos querendo viver, que nós vivemos, não serve mais. Nós temos que acabar com toda a imoralidade, com toda a mentira no nosso meio. Versículo 8, ele inicia dizendo: por isso, por causa de que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado, carregou sobre si todos os nossos pecados, nos deu liberdade, nos fez herdeiros junto com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais junto com Ele. Por causa disso, nós podemos celebrar ou vamos festejar a cada manhã, a cada dia, todos os dias, com sinceridade e verdade de coração. Amém? Com verdade e sinceridade de coração. Eu queria, nesses dias de isolamento aí que você e eu estamos passando, que você meditasse bastante nas Escrituras, que você não perdesse muito tempo, perca tempo se for possível, né? Vendo algo na internet, vendo uma série, vendo um filme, vendo algo no WhatsApp, alguma coisa assim, mas, irmão, não perca tempo, perca muito tempo lendo a Bíblia, estudando, crescendo nas Escrituras, amém? Isso vai fazer toda a diferença. Então, irmãos, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, Ele nos deu acesso a essa passagem, atravessar essa linha, essa divisão, esse novo local de acesso. Páscoa é isso, passagem, significa passar por cima. Pastor Vini falou sobre isso. João Batista, quando ele está no Jordão batizando, João capítulo 1, versículo 9, ele viu esse cordeiro. Ele diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Então, irmãos, nós temos acesso a este pão novo, sem fermento, todos os dias. A esse pão novo, sem fermento, irmãos. Mas, o que aparentemente a gente vê, e o que se parece por aí, e eu quero trazer para o nosso meio, eu quero trazer para o meio do nosso povo, para o meio da nossa igreja, que hoje aqui está vazia, as cadeiras estão lá no fundo, né? Só está o quadro do leão de frente para mim lá, 2 telefones aqui, o Marco por aí. A gente fica até
meio constrangido, como o pastor Vini falou, de ministrar a palavra, porque gostaríamos de estar pregando para muitas pessoas aqui, convidando as pessoas para vir à frente. De repente a gente vai fazer um apelo para 2 pedestais e 2 telefones vir à frente, aqui não é o caso, mas eu queria trazer para nós, para a nossa vida aqui, para a sua vida e para a minha vida, para você que é membro da Igreja Vida, ou você que não é membro da Igreja Vida e está me ouvindo agora, e crê em Jesus, eu queria trazer para esse contexto para a nossa vida. Parece que nós, tendo acesso a esse pão novo, nós preferimos o pão velho. Parece que nós temos acesso a essa nova vida, nós preferimos a vida velha. E quando não queremos totalmente o pão velho, nós queremos sentir o gostinho do pão velho, queremos sentir o cheirinho do pão velho. Isso parece que atrai a nossa carne, isso parece que faz despertar algo ruim dentro de nós, o nosso lado ruim. E isso não pode mais acontecer, irmãos. Isso no nosso meio, no meio da nossa igreja, no meio do nosso povo, não pode mais acontecer. Nós temos aprendido tantas coisas da parte do Senhor, escutado tantos homens de Deus, tantas boas pregações antes da pandemia, tanto ensino, tanto direcionamento para a nossa vida, que não é possível mais nós vivemos querendo comer do pão velho, do pão que tem fermento. Porque o versículo 6 ali de Corinto, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. É um pouquinho de fermento faz toda a massa. E você sabe, eu já falei, o fermento é a simbologia do mal, a simbologia do pecado. Então, pastor, como podemos detectar esse fermento na nossa vida? Qual é a característica desse fermento que o apóstolo Paulo está falando? Qual seria a maior característica? Para mim está dentro desse texto aqui, desses versículos aqui do versículo 6, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz: o orgulho de vocês não é bom. Nós sabemos o que o orgulho fez, nós sabemos toda a história do orgulho na Bíblia, e toda a história do que o orgulho fez com grandes homens na Bíblia, o que o orgulho tem feito com grandes homens no tempo atual. Nós sabemos o que o orgulho tem feito. O orgulho tem gerado a carne, a carne tem vindo para fora, as inclinações da carne, os desejos da carne. Eu não estou falando aqui de pecados, irmãos, de adultério só, eu estou falando de situações espirituais. Não estou falando aqui de desejos por mulheres, por bebedeira, por ver filme, por outras coisas ilícitas. Eu estou falando de coisas espirituais, coisas que estão dentro de nós. Ele diz: o orgulho de vocês não é bom. Sabe, amados, vocês que me ouvem aqui, eu quero pedir perdão para vocês, porque, irmãos, a começar por mim, todos nós somos orgulhosos, todos nós temos esse problema de orgulho dentro de nós. Todos nós, quando a nossa carne grita, quando a nossa carne se sente ferida, quando a nossa carne quer pisar em cima do outro irmão, quando a gente quer mostrar que o outro irmão está errado, o nosso orgulho está aparecendo. E quando o nosso orgulho está aparecendo, a nossa carne está gritando. Então eu quero pedir perdão para você, a começar por mim, a dizer que todos nós, você que me assiste, nós temos problema com o orgulho. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós duas coisas: o orgulho nosso não é bom, e Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi crucificado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz que Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos. Algumas versões falam soberbo. Deus se opõe. Algumas coisas não estão acontecendo na minha e na sua vida, na nossa casa, na nossa família, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba. Mas a Bíblia também diz, no mesmo versículo, que Deus concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Nós somos tão orgulhosos, irmãos, que nós chegamos ao ponto de querer que Deus nos conceda bens materiais, porque Deus anda conosco, porque nós somos um povo de Deus, porque nós lemos a Bíblia, nós vamos à igreja, porque nós estamos tudo certinho. Senhor, me dá, me dá, me dá. E a Bíblia diz que Deus concede graça a quem tem a virtude da humildade. Quem tem a virtude, sabe, irmãos, o fermento do maligno, do orgulho, da soberba, tem sido revelada na vida daqueles que se dizem crer em Jesus. Infelizmente, o orgulho está sendo revelado lá. Sabe, o orgulho tem sido um instrumento de destruição, de retenção das bênçãos de Deus sobre a vida de grandes homens, sobre a vida de grandes mulheres, de grandes famílias, de grandes líderes, de grandes pastores.
de grandes homens e mulheres, o orgulho tem destruído. O orgulho e a soberba, irmãos, nos impedem de recebermos mais graça. De mais graça. E por onde recebemos graça? Por Cristo, a verdadeira Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa. Nós entendemos isso, nós queremos compreender isso, irmãos, porque isso nos traz graça, isso nos faz humildes, nos traz graça. Tem uma frase de um teólogo muito conhecido da Igreja Católica, Santo Agostinho, né? Ele é um teólogo, né? Considerado pela Igreja Católica como um santo, e ele disse assim numa das suas frases: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Essa é uma grande verdade, porque ele é a fonte de todos os vícios. C.S. Lewis, um grande escritor, você que gosta de ler já deve ter escutado falar nesse homem, um grande escritor, ele diz assim: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Eu tenho percebido ultimamente, irmãos, que esses momentos que a gente está isolado, que a gente está muito no WhatsApp, nos nossos grupos, na mídia, vendo muita coisa, irmãos, nós temos pensado muito em nós mesmos. Nós pensamos muito em nós mesmos, nós queremos nos defender por ali. Nós não temos mais condições de sentar olho no olho e conversarmos e mostrar a nossa humildade, literalmente, para as pessoas, em reconhecer e aceitar, em pedir perdão. Nós queremos provar por ali, pelas mídias, que nós somos bons, e isso é o orgulho. E isso tem derrubado grandes homens, grandes mulheres de Deus, sabe? A seta do orgulho derrubou o homem, e derruba o homem até hoje, mas a virtude da humildade de Jesus veio para nos levantar. A seta do orgulho de Satanás, a seta do orgulho de grandes homens da Bíblia que caíram, né? Mas Jesus veio mostrar em humildade que ele poderia nos levantar. Amém? Percebe-se hoje, irmãos, nas atitudes entre nós mesmos, entre irmãos, até mesmo no nosso meio, na sociedade, usando mais do fermento velho, do pão velho, né? Da maldade e da perversidade, para tratar certos assuntos. Percebemos às vezes nós mesmos, irmãos duros de coração, nós mesmos cheios de ira, de revolta, nós mesmos cheios de pensamentos maus, nós mesmos falando mal uns dos outros, torcendo pelo mal do outro. Nós precisamos voltar à essência da verdadeira Páscoa, precisamos voltar à essência de que Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, já foi crucificado, sobre ele foram todos esses nossos pecados. Eu quero nessa segunda parte da ministração falar 3 coisas, bem rapidamente, sobre a importância dessa Páscoa para mim e para você. Sobre a importância, eu gostaria que você anotasse, se você quiser anotar os versículos, tem alguns versículos, eu não vou ler todos, mas anote, estude depois, faça o seu estudo, amém? A primeira coisa, primeiro tópico, dessas 3 coisas na segunda parte da ministração, é que a Páscoa nos chama para voltarmos com urgência o nosso olhar para Jesus. A Páscoa que foi realizada no domingo agora, aquele domingo de Páscoa, ele nos chama com urgência para voltar o nosso olhar para Jesus. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 1 a 8, você vai ver uma das expressões mais lindas sobre Jesus na Bíblia, que eu acho o apóstolo Paulo falando, que ele, sendo Deus, não usou de usurpação, ser Deus, enfim, ele vai falando várias coisas, mas no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Uma frase muito simples, mas muito poderosa para mim e para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Se você perguntar para mim, pastor, quais eram as atitudes de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual? Nossa, irmãos, vá de Gênesis, Apocalipse e observe. Eu vou pegar uma só para você, que está em Mateus 11, 29, que diz que Jesus era manso e humilde de coração. Isso, eu tenho orado, a minha oração para lidar com os meus da minha casa, a minha oração para lidar com a minha esposa, para estar com meus filhos, com a minha sogra, para estar com os irmãos da igreja, a minha oração para ver certas coisas no Facebook, certas postagens, certas conversas, certas brigas, certas discussões inúteis, Senhor, eu quero ser manso e humilde de coração. Eu quero ser igual a você, Jesus, ser manso e humilde de coração. Anote aí, João 13,15, 1 Pedro 2,21,
1 Pedro 2,21 e 1 João 2,6. Primeira carta de João, Epístola de João 2,6. Ele lá vai falar assim, ele nos deu exemplo para que façamos o mesmo. Todos esses versículos que eu citei para vocês falam de exemplo, para que a gente vá e faça o mesmo. Faça o mesmo o que, irmãos? Tenha a mesma atitude de Jesus. Que a gente queira ser igual a Jesus. Irmãos, seja sincero e verdadeiro. Nossas atitudes, a minha e a sua, nos últimos tempos, tem sido a mesma de Cristo? Será que tem sido a mesma de Cristo? Nós podemos afirmar que tem sido a mesma de Cristo? A segunda coisa que eu quero falar para você é que a Páscoa, ela nos chama a importância de uma plena conscientização de quem é Cristo. Ela nos chama para uma importância e uma completa conscientização de quem é Jesus Cristo. Parece que nós não entendemos ainda quem é Jesus. Parece que nós não conseguimos, nós só falamos que existe um Senhor, um Rei, um Deus, que se fez homem, habitou entre nós, morreu morto de cruz, né? Está sentado à direita do Pai. Não, esse homem se chama Jesus. Ele veio, se relacionou com a humanidade, comigo e com você, vivo está. Para quê, irmãos? Para que a gente tenha uma plena consciência de quem Ele é. Que a gente possa olhar para Ele, consciência clara, consciência profunda, consciência acerca do reino de Deus, que Ele veio instaurar no nosso meio, que Ele veio mostrar como eram os princípios, Ele veio mostrar as virtudes, o caráter desse reino. Nós precisamos ter uma plena consciência, a ação da consciência, né? Conscientização, a ação da consciência, uma consciência ativa em relação a isso. O dicionário ele fala que conscientização, o significado é a ação de tomar conhecimento de algo. É conscientização, é tomar conhecimento e ter ciência de quão importante é aquilo para a minha vida e para a sua vida. Eu quero te convidar a isso, irmãos. A Páscoa tem que nos chamar para isso, para conhecer a Cristo. E são tempos, irmãos, de muitas informações, mas precisamos ter consciência de como estamos vivendo. Não viva só de informações. Não viva só de informações que são ditas lá que Deus é bom. Procure conhecer como Ele é bom. São tempos de muita mídia. Não viva só da mídia. Viva de relacionamento com Cristo mesmo. Viva de relacionamento com Ele. Em Atos 24, 16... só para falar sobre consciência, a importância disso, o apóstolo Paulo está discorrendo, o apóstolo Paulo discorrendo de uma defesa dele, diante de um rei, e ele diz assim, que ele mantém a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Ele está falando de Jesus, ele mantém a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então anote aí, Hebreus 10, 22, 1 Timóteo 1, 5, e Tito 1,5, que fala da importância de termos consciência. Todos esses textos falam de consciência, de eu e você analisarmos friamente quem é Jesus, termos convicção de quem Ele é na nossa vida, de termos uma consciência. Em 1 Timóteo 1,19, esse eu vou ler, o apóstolo Paulo diz assim, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Olha como é importante ter uma consciência. Esses homens que Paulo fala rejeitaram a boa consciência, esfriaram, naufragaram na fé, abandonaram o caminho. Em Hebreus 9,4 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Olha a importância da consciência. Por que o escritor de Hebreus está dizendo que o sangue de Cristo, né, oferecido de forma santa, limpa, imaculada a Deus, é algo que purifica a nossa consciência de atos que levam à morte? Porque a consciência é importante, irmãos, para que sirvamos a Deus, ao Deus vivos. Olha a importância da consciência. Então, irmãos, sejamos sinceros e verdadeiros, né? Como está a nossa consciência? Já fizemos um exame da nossa consciência sobre as nossas atitudes? Será que nós estamos agora, você está me assistindo com a consciência limpa, com a consciência pesada, com a consciência acusada? Queria que você meditasse nessa segunda coisa. E a terceira coisa que a Páscoa nos chama, irmãos, é para um verdadeiro arrependimento.
A Páscoa nos chama para um verdadeiro arrependimento. O Êxodo 12, do 6 ao 8, você vai ver a instituição de como deveria ser aquela ceia naquela noite, antes da saída do povo, depois, que Deus instituísse aquela ceia, separa o cordeiro, pega lá, assa ele, come com ervas amargas. Você vai ver que Deus institui algo. E no versículo 8 de Êxodo diz assim: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Era tudo, irmãos, uma simbologia do hoje, uma simbologia de como é a Páscoa hoje. Ervas amargas representam o nosso arrependimento. O pão sem fermento representa, irmãos, a nossa santidade. Nós nos arrependemos, as ervas amargas vêm antes do pão sem fermento. Vem primeiro o cordeiro, morto, assado, sacrificado, o sangue do cordeiro. Depois vem as ervas amargas, e o pão sem fermento. Vem primeiro o arrependimento e depois a santidade. Então são simbologias. O cordeiro é Jesus, o sangue é o que nos lavou do pecado, o pão sem fermento fala de santidade e as ervas amargas fala de arrependimento. Eu quero só ler esse texto com você, em 2 Coríntios capítulo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia aí onde você está, 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 9, diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. E dentro desse último texto aqui, eu quero falar duas coisas sobre o arrependimento para você que são muito importantes. Paulo está dizendo que nós devemos ter um arrependimento, mas qual arrependimento que você quer ter? O segundo Deus, que leva à salvação, que produz a salvação, que leva à salvação, ou segundo ao mundo, que leva à morte? Tem pessoas que estão se arrependendo, mas estão morrendo. O que está acontecendo, pastor? A Bíblia nos ensina, através de exemplos de homens da Bíblia, o arrependimento segundo Deus e o arrependimento segundo o mundo. Vou te dar dois exemplos. Em Lucas 22, 62, fala do arrependimento de Pedro, depois que o galo canta. Diz que ele chorou amargamente quando ele viu o olhar de Jesus pela terceira vez. E Pedro, isso está nos evangelhos de Mateus 26, Marcos 14, João 18, Pedro se arrependeu. No final Jesus o chama, depois que aparece para ele: apacenta minhas ovelhas, tu me ama, amo, me apacenta minhas ovelhas. O apóstolo Pedro, depois, quando vai morrer, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o mestre dele. O apóstolo Pedro entendeu o arrependimento segundo Deus para a salvação. E quem se arrependeu segundo o mundo e morreu? Judas. Se você olhar para Judas, em Mateus 27, 3 ao 5, vamos ler isso aí também rapidinho, Mateus 27, Mateus capítulo 27, olha o que diz lá sobre Judas. Judas se arrependeu, pastor. Judas se arrependeu, meus queridos. Judas, Mateus 27, onde está Mateus 27 na Bíblia, diz assim, versículo 1: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de arrependimento. Na minha Bíblia, algumas versões, tomado de remorso, e devolveu ao chefe dos sacerdotes, aos líderes religiosos, 30 moedas de prata, e disse: olha só, Judas não só se arrependeu, como confessou o seu pecado. Ele diz assim: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. A responsabilidade era de Judas. A responsabilidade de Judas era a mesma de Caim. Só você olhar, era a mesma de Caim. O pecado está à sua porta. Se procederes bem, tu irá bem. Se procederes mal, o pecado está à porta e cumpre a ti dominá-lo. Diz que Judas saiu dali, certamente acusado por Satanás, e foi se enforcar.
Eu queria deixar isso para você no dia de hoje, irmãos, que arrependimento para muitos tem significado de doçura. Ai, me arrependi, ai, que legal. Não, arrependimento, irmãos, não quer dizer que não vai ter só dificuldades, vai ter facilidades, mas arrependimento nos lembra de coisas amargas, de coisas que nós precisamos voltar, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos devolver, que nós precisamos confessar. Arrependimento fala disso. Sejamos sinceros e verdadeiros. Será que estamos vivendo um arrependimento genuíno? Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado. Então cuidado com todo tipo de orgulho e carnalidade que possa aparecer. Celebremos a Jesus, a nossa libertação do pecado, não com maldade e com perversidade, mas celebramos todos os dias da nossa vida com um coração sincero e verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra frutifique dentro de você. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu quero terminar ainda com uma oração, abençoando a sua vida, abençoando a sua noite, abençoando a sua casa, a sua família, e te pedindo, continue meditando nas Escrituras, continue lendo um bom livro, continue se relacionando através do WhatsApp, chamadas de vídeo com pessoas, com amigos, seu discipulador, amém? Breve estaremos juntos, vamos encher esse local aqui e vamos nos alegrar na presença do Senhor. Eu quero te abençoar orando. Paizinho querido, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, essa casa, essa família que me assiste agora pelo canal do YouTube, Pai, abençoa cada um deles, os familiares deles. Eu oro para que essa pandemia não alcance nenhum dos familiares deles, nem a eles, nem a ninguém, Pai, daqueles do quais nós conhecemos. Pai, escuta as nossas orações, guarda essas famílias, as nossas casas, a cidade de Osório, o Rio Grande do Sul, o Brasil, o planeta Terra, Pai, sob os teus cuidados. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a não morrermos em iniquidade, a não morrermos em esfriamento nesses tempos. Mantenha o nosso coração aquecido, mantenha o nosso coração apaixonado por Ti, Pai, para que nós possamos compreender a plenitude do Teu amor por nós, a plenitude da Tua pessoa viva e que está no nosso meio, Pai. Que seja vindo o Teu reino no nosso meio, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.